se uma pessoa é mais extrovertida, mais introvertida, e como você aborda, como você se expressa com essa pessoa, né? Isso é um ponto, né? Mas eu diria que é um pouco mais complexo, porque também tem a questão da sua relação com o produto, a sua relação com a marca. Porque é a partir desta relação aquilo que você sente sobre o produto e o que esse produto te oferece, você tem argumentos para com seus clientes ou abordagem com os novos clientes de uma forma totalmente diferente. Se eu for escrever, às vezes eu acabo escrevendo muito, né? Então, textão, né? Mas o outro quer receber um textão? Boa. Né? Qual é a objetividade desta comunicação? Em venda, você usou um termo que para mim ele é mestre. Perceba. A gente está no mundo frenético. Sim. A gente quer, no caso de vendedor, quer vender. E não dá tempo de perceber. Só que não dá tempo de perceber o outro e nem perceber eu mesmo. Então, mas aí que está o problema. Onde ele colocou o objeto de resultado é vender. Isto não é verdade. A venda é uma consequência da minha relação com você. Coisa linda. Se ele não estabelece um vínculo de confiança, um vínculo de credibilidade junto a essa pessoa, ela não vai ficar por muito tempo ou ela vai se dedicar muito pouco. DiretaCast, o podcast da venda direta. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do DiretaCast. Hoje, Marcela Quiroga aqui no comando da conversa, com uma pessoa super especial. Eu sempre trago pessoas que eu gosto, que eu tenho um carinho, e hoje o carinho é gigante. Trouxe Bob Clamps. Quem é Bob Clamps? Atualmente mentor, ele é um escritor, ou ele faz atuação com apoio sistêmico, Sim. Terapia sistêmica, mas mais do que todos esses labels, todas as etiquetas, o Bob foi meu chefe. Olha, isso é bem tribal Isso mesmo. foi uma né? honra para mim. Ai, que delícia. Então seja muito bem-vindo, Muito obrigado Bob pelo Clamps. Foi uma jornada muito marcante para o meu começo de carreira, Bob. A gente já falou isso em particular, mas queria deixar aqui registrado. Foi muito marcante pela jornada do nosso relacionamento, o que marcou muito a humanidade. A gente trabalhou no mundo corporativo juntos, né? Mas a humanidade foi a nossa marca registrada. Então, estou muito feliz em receber o nosso mentor e terapeuta sistêmico que cuida de pessoas, Bob Clamps. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você, de resgatar essa conexão, esse vínculo que foi tão forte lá há alguns aninhos atrás. E eu, Marcela Quiroga, então, a fundadora e facilitadora desse papo todo, vou compartilhar o foco da nossa conversa hoje, é falar sobre pessoas. Marcela, por que nós vamos falar de pessoas no mundo da venda direta, no mundo tão pensando tão em foco de canal de vendas? Porque a venda direta é feita por pessoas. E quando você, que é o empresário que está assistindo o DiretaCast, busca canais, meios para levar o seu produto para o mercado, leve em consideração a venda direta como um universo cheio de pessoas, e entender dessas pessoas vai trazer sucesso para o seu negócio. Falei bonito, Bob? Perfeito. Então o nosso ponto de conexão para quem está nos assistindo é esse. Como você, empresário, vai olhar essa forma de levar os produtos, os seus serviços para o mercado, pensando em cuidar destas pessoas que vão cuidar da sua marca. E aí a gente já vai dar o start, tá? Sim, vamos lá. Bob, então, conta um pouquinho rápido. Foi corporativo durante muito tempo, gestor na Natura. Sim. Então conta daí pra frente. Bom, daí pra frente eu tenho esse lado mais humanista, mais introspectivo e também muito mais investigativo em termos de autoconhecimento, né? Então, desde os meus 25, né, eu tenho um trabalho de autoconhecimento constante, né? E daí veio a questão de fazer uma transição de carreira, onde eu fui fazer várias formações, né? Então eu fiz 5 formações em constelação, e tenho
como é que posso dizer? Uma formação em terapia e também na teoria integral. E aí eu fui buscar a formação em constelação familiar também e organizacional. E daí eu criei esse meu mundo. Esse ecossistema Mundo de Bob. Mundo de Bob. Então, olha que bacana. Se o fio condutor do nosso relacionamento e do sucesso em vendas, da venda direta, que é o relacionamento, que é a consultora, que é ela procura a venda direta, muitas vezes, para atingir o objetivo de venda extra, sim. Renda extra, e aí, se ela no meio do caminho não conquista a renda extra, tem algo que não bateu. E uma das coisas que eu acho que a gente pode dar o start pode não ter dado certo, ou pode ter dado muito certo, por conta dela conhecer um pouco ela mesma e não apostar tudo na marca. Sim. Porque o que é muito comum, eu já contei várias vezes, né? Eu comecei como consultora apostando na marca que eu escolhi para revender. Mas se eu apostasse só na marca, tudo que a marca oferecia, eu era mais uma na multidão, mais uma que ia vender aquela marca e concorrer com a revista, concorrer com o site, concorrer com o Mercado Livre. Sim. Então eu fui achar a minha maneira de trabalhar e eu conto pra todo mundo. Eu saía com 12 produtos na sacola. Essa história é ótima, né? Eu era uma estudante de faculdade de arquitetura, saía com 12 produtos e só voltava pra República, em Santos, que é onde eu fiz a faculdade de arquitetura, se tivesse 4 na sacola, sinal que eu vendi 8 por dia. Sim. Pensando nisso, eu me conheci, vi o meu potencial, que era fazer uma faculdade da 1 às 7 da noite, então eu tinha horário no período da manhã para vender. E aí pega o primeiro gancho, o se conhecer. A própria consultora mergulhar nela mesma, descobrir as habilidades e não apostar tudo na marca. O que você tem para puxar aí o primeiro assunto? Eu concordo plenamente, porque senão você só é mais um anunciante da marca. Beautiful. Né? Não é? Então, assim, o fato de se conhecer, né, permite que você possa observar o outro e ver como o outro é, como o outro reage, qual é a forma de expressão do outro, né? Se uma pessoa é mais extrovertida, mais introvertida, e como você aborda, como você se expressa com essa pessoa, né? Isso é um ponto, né? Mas eu diria que é um pouco mais complexo, porque também tem a questão da sua relação com o produto, a sua relação com a marca. Porque é a partir desta relação aquilo que você sente sobre o produto e o que esse produto te oferece, você tem argumentos com seus clientes ou abordagem com os novos clientes de uma forma totalmente diferente. Associado, ainda que você ainda olha para a pessoa e você mais ou menos entende como poderia iniciar a abordagem, porque cada abordagem é única. Perfeito, Roberto, perfeito. E aqui também eu acho que tem um ponto bacana, que quando a gente começa no mundo de Bob, né? Imaginando que eu vou pegar uma marca por meio ou de uma revista ou de um link, sim. E a marca vai fazer tudo igual para todo mundo. Não faz. Quem faz a diferença é a pessoa. Bingo! Quem faz a diferença é a pessoa. Por quê? Porque aquele produto, essa água, é a mesma na mão de várias pessoas. Sim. E a diferença vai ter como essa pessoa vai levar, que experiência ela vai proporcionar. Exato. E para isso ela tem que se conhecer, né? Sim. E tem um caminhão nesse se conhecer aí, um caminhão de assuntos, né? Tem um caminhão. Acho que um dos principais pontos para quem está iniciando ou para quem está e quer ter uma evolução dentro daquilo que está trabalhando é conseguir perceber quais são as suas próprias limitações e não brigar com elas. Boa! Né? Porque assim, se eu tenho uma determinada dificuldade, né, eu vou querer fazer exatamente o oposto. Quando eu faço exatamente o oposto, pode ser que não saia tão natural assim, fica uma coisa mais forçada. Mas se eu tenho, por exemplo, uma dificuldade de
de expressão, eu vou encontrar uma outra forma de poder abordar uma pessoa ou de poder continuar na conversa com ela na apresentação de determinado produto, né? Eu costumo dizer assim, né? Se você não tem muito ou está com dificuldade de falar, pergunta para a pessoa como ela se sente em relação ao produto. Boa. Quando você pega esse produto, o que você sente? Né? Se você pega o batom, que para a mulher é um marco, né? Como é que é estar com esta cor de batom? Né? Então, assim, a abordagem ela é muito mais, eu diria assim, mais natural. Ela não pode ser mecânica, ela não pode ter protocolos e tudo mais. Ok, tem o atendimento, tem o pós-atendimento, tudo isso ok, mas o durante, né, acho que o mais importante de tudo é o vínculo que se forma junto com o cliente. E você tocou num ponto também. Mas uma outra coisa. Porque os primeiros clientes, ela não tem que falar quem ela é. Porque são pessoas que é do convívio dela, do social dela, familiar, afetivo. Ela já tem credibilidade. Então ela vai com mais segurança. Mas vai com segurança, mas também tem que ir com algo a mais do que essa segurança que ela tem, que as pessoas têm para com ela. Ela tem que dar algo mais. E aí é do produto, é de como se sente, como se percebe e o que isso vai trazer para essa pessoa. Porque aí foge somente essa questão do vínculo afetivo, né? Aí entra já no vínculo mais profissional. Nossa, mas ela está me dando um atendimento, ela está me dando uma aula, não é? Você falando isso, tem uma coisa que me vem sempre à cabeça, Bob, eu falo isso até em aula, professora, né? A gente aprendeu um jargão lá atrás. Sim. Eu atendo os outros como eu gostaria de ser atendido. E esse jargão, para mim, ele não faz nenhum sentido. E cada vez mais em metodologia de vendas a gente ensina e fala sobre isso. Atenda a pessoa como ela quer ser atendida. Exatamente. Porque a sua régua pode não funcionar para ela. Por exemplo, né? Sabe por quê? Eu fui consultor também, durante 10 anos, né? Se eu fosse atender a pessoa como eu quero ser atendido, então eu não ia falar com ninguém. Ai, meu Deus! Entendeu? Então, assim, como o outro é. Perfeito. Né? Porque se a pessoa é mais introvertida, se a pessoa é mais extrovertida, assim, como é a pessoa gosta? Ela gosta de muita informação, pouca informação? O que ela prefere? E na prática, olha que louco. Essa coisa do WhatsApp. A pessoa prefere áudio ou a pessoa prefere texto? Isso. Por quê? Perfeito. Porque cada um é um. Eu tenho uma amiga que ela pede desculpa por te mandar um áudio, porque ela odeia áudio, né? Ela não gosta de áudio. Eu, particularmente, quando eu tô em reunião ou tô gravando, tô fazendo alguma coisa assim, vem o áudio, eu já entro em desespero, porque eu não vou conseguir responder. Então, eu sou muito mais do texto. E aí, se eu vou pela minha régua, eu mando texto pra todo mundo. Sim. E tem gente que detesta texto e não tem o dom da oratória e prefere o áudio que desembaça, né? Sim, sim, sim. E atenda como o outro te trouxer resposta do que ele prefere. Então, se você percebe como você é, você consegue entender como o outro também é. Por exemplo, eu tenho várias amigas que no status dela lá, acho que é isso que chama, assim, não envie áudio. Eu só respondo depois de tal horário. Perfeito. Né? E assim, se eu for escrever, às vezes acabo escrevendo muito, né? Então, textão, né? Mas o outro quer receber um textão? Boa. Né? Qual é a objetividade desta comunicação? Em venda, você usou um termo que para mim ele é mestre. Perceba. A gente está num mundo frenético. Sim. A gente quer, no caso de vendedor, quer vender. E não dá tempo de perceber. Só que não dá tempo de perceber o outro e nem perceber eu mesmo. Então, mas aí que está o problema. Onde ele colocou o objeto de resultado é vender. Isto não é verdade. A venda é uma consequência da minha relação com você. Coisa linda. Dentro daquilo que você necessita e daquilo que eu posso te oferecer.
Então, assim, venda é consequência. Então, não é sair vendendo. É assim, aonde eu posso te atender? Se deixar, nós vamos até amanhã. Olha, isso é tão profundo, Bob. Isso é tão profundo que pensando no empresário. O empresário, eu ponho os mundos, né? Aqui é o mundo do empresário. Ele, de verdade, se pensar na consultora que está aqui só como canal de vendas, ele não respeita esse... Perfeito. Fiquei até arrepiado. Nossa, que coisa linda, ó. Ele não respeita que ela tem o objetivo da renda extra, ela tem o timing de precisar construir relacionamento, transferir confiança, construir isso tudo e, como consequência, ter a venda. Exato. Só que ele pode, olha, o empresário, presta atenção, o Bob é o bicho. Ele pode ter como o olhar dela só de canal e achar que ele só tem que abastecer ela de venda, de produto. E tem um mundo aí acontecendo, né? Ele vai fazer isso para dar mais possibilidades para esta pessoa que está comercializando o produto de ter argumentos. Mas se ele não cuida desta pessoa, né, de alimentar ela no sentido de sentido e significado do que ela está fazendo... Amor eterno, olha. Coisa mais linda. Né? E eu tô falando sobre amor eterno, isso não é brincadeira romântica. Isso é absolutamente pilar de trabalho. Sim. É propósito. E, como você bem falou, né, Bob? Já vou te devolver a palavra. Tá. Consequência disso é sucesso. Exato. Né? Exato. E aí, dentro desse conheça-te a ti mesmo, né? A consultora ou a nova entrante ou quem já olha de fora, considerando a venda direta, um dos pontos muito importantes é ela estar predisposta a levar não. Estar predisposta a, em determinado momento, não entender uma pressa de um cliente e saber que vai perder cliente, né? Você me faz... Aqui abre um leque também grande, porque assim, essa pessoa, se ela vai atender um público masculino, geralmente é de um jeito e o feminino é de outro, né? O masculino está mais que comprovado em termos de pesquisas e indicadores, ele quer rápido, ser atendido rápido, e ele nunca compra uma unidade, ele compra 3, 4 unidades para ficar já abastecido. E a mulher olha mais a promoção, né? Isso mais ou menos é assim. E assim, ok, e tudo bem com isso, né? Mas essa coisa do levar o não, como é que eu reajo com os nãos que eu tenho na vida? Para tudo, né? Para tudo. Quem é mãe, a cabeça já vai... Já vai. Já vai. Na relação com os filhos. Né? Exatamente, né? Porque acho que uma das primeiras coisas que uma criança, um bebê, ouve e tudo mais, não mexe aí, não põe a mão aqui, não faz aqui. Então, já tem um monte de limitação, né? Então, quando ouve um não, se retrai. Mas eu posso ouvir um não e, assim, o que isto reflete em mim? Porque o não é da pessoa. Ou melhor, o não veio da pessoa, mas não é contra você. É o não dela. Só que este não reflete em você, que vai te acionar como gatilho os outros nãos que você já recebeu, né? Então, se você tem consciência daquilo que te restringe, né? Fala assim, ok, então esse ponto eu vou dar um jeito de olhar para isso, ou não. Mas eu não vou deixar que esse não que veio dessa pessoa interrompa o vínculo que eu possa ter com ela. E pode ser não para o momento. Exato, exatamente, né? Isso. E aí eu vejo muita novo entrante na venda direta, tanto consultor quanto empresário, né? Os Excel da vida, né? Sim. Permitem tudo. Porque eu vou conquistar 1% do mercado, porque a fatia de tanto, porque aí teve o crescimento. E a consultora também, uma nova entrante, ou que já está no sistema há um tempo, ela também imagina que uma propaganda de TV, um lançamento vai fazer o trabalho todo e não se prepara para os nãos. Exato. Né? E agora, falando sobre isso, me preparando para os sims,
eu queria convidar você que está nos assistindo a deixar o seu sim, a curtir o nosso episódio, deixa aqui o seu comentário, o que é que hoje pode estar fazendo você perder algum espaço. Assine aqui o canal DiretaCast, porque fortalece cada vez mais as experiências, os convidados, traz relevância. Então não deixe de curtir, seguir o canal, compartilhar e deixar aqui seu comentário para a gente trazer sempre convidados com competência para trazer soluções, né? Então, seja bem-vindo e já curtiu? Curta agora. Você sabe que tem se nós olharmos, né? Acho que a gente estava falando sobre isso antes de iniciar o programa, né? A minha mãe, ela vendia muitas coisas. Já que ela não tinha essa possibilidade de trabalho formal e tudo mais, então ela vendia. E era assim, ela conhecia a pessoa, em 5 minutos já sabia a história da vida dela, né? E naquela época, a gente falava que era sacoleira. Perfeito. Porque o que estava lá? Aqui é para você vender e ganhar um dinheirinho. Né? Extra. Dinheirinho no diminutivo. Né? Porque, enfim. Quando a gente olha hoje, né? Essas pessoas que vendem vários tipos de produtos, né? Elas estão multimarcas. Porque ela tem um leque de produtos para poder atender a pessoa naquilo que ela necessita. Então não tem problema nenhum de ser multimarca, mas que você saiba conseguir identificar, né, o que o cliente necessita e o que você pode oferecer para ele, né? É isso. E aí, importante também dizer, você comentou que as pessoas são multimarcas. No passado não eram uma marca só. Exato. Né? Exato. A sacoleira, ela vendia uma marca só e falava das outras marcas com desdém. Exatamente. Opa. Né? A gente bem sabe disso, A né? gente sabe disso porque, inclusive, a gente em evento, em convenção, tá num hotel, a gente até brincava, ó, isso é bastidor, né? Se eu achar na tua necessaire, no teu banheiro, produtos de outra marca, tudo acabado entre nós, né? Exatamente, né? Por aí. E hoje, falando sobre isso, tem a pesquisa que a BVD publica, que inclusive a BVD, parceiro aqui do DiretaCast, muito bacana. Se você está assistindo esse episódio, é um empreendedor, é um empresário que está buscando mais informação, ter mais preparo para você começar nesse mercado, se aproxime da BVD, Associação Brasileira de Empresas da Venda Direta, porque é uma fonte riquíssima de dados, de mentoria, de respaldo para o segmento da venda direta. Em todos os eventos, sempre o universo da venda direta circula exatamente em torno das ações que a BVD promove. Então, muito obrigada pela parceria da BVD. E falando sobre a BVD, ela tem uma pesquisa que está, inclusive, sendo renovada, mas, em média, as consultoras vendem 3 marcas. Sim. E aí, de novo, o protagonismo tá nela como empreendedora, como a dona de um negócio, ou nas marcas? Porque ela escolhe marcas que se auto-vendem, né? Sim. É uma reflexão importante de assim, as marcas se auto-vendem, só que tem a camada da diferença que ela faz, né? Exatamente. Mas tem uma outra camada. Boa. Se uma pessoa vende até 3 marcas, e são marcas que ela se identifica, provavelmente, né? Não dá para vender alguma coisa da qual você não acredita, né? Então tem sentido e significado para ela, sentido porque faz sentido ela exercer essa atividade com esta marca, e significado que traz valor para ela, realização pessoal, financeira e tudo mais. Agora, se eu, enquanto uma pessoa que vende 3 marcas, eu tenho todo um trabalho de poder entender esse meu cliente, entender as necessidades e aquilo que ele vai poder... aquilo que eu possa criar um vínculo com ele, né, e de ter uma fidelidade e, quem sabe, uma lealdade, sempre vai comprar comigo, né? As empresas e os empresários também devem fazer o mesmo. Como é que eu mantenho o vínculo forte com determinada consultora ou consultor para que ele permaneça comigo e que ele possa crescer comigo?
E aí, então, tem uma concorrência entre empresários daquilo que se oferece para essa pessoa. E é nesse sentido que ela vai acabar se vinculando cada vez mais com determinadas marcas e não outras, né? E isso é profundo também, né, Bob? Porque eu posso simplificar e imaginar que esse empresário vai oferecer uma linha de produtos com portfólio incrível. Mas simplificando a linha de portfólio super incrível, se não trouxer sucesso para ela, que é o sucesso, é esse intelectual, é o individual, é para atingimento do objetivo dela, aquela linha incrível vai flopar, que a gente fala, exatamente, né? Não vai funcionar para ela, funciona para outra e não para ela. Porque se nós estamos falando, né, que a pessoa que comercializa os produtos, né, o consultor ou a consultora, de ter uma relação com o seu cliente, de estabelecer esse vínculo, o empresário é a mesma coisa. Se ele não estabelece um vínculo de confiança, um vínculo de credibilidade junto a essa pessoa, ela não vai ficar por muito tempo ou ela vai se dedicar muito pouco. E aí a gente entra num contexto que a gente é importante, é ser mais abrangente até no entendimento dessa relação, porque o empresário pode só ver números. Sim, pode. E se ele for mais abrangente, como é que ele também se aproxima do canal? Não é fácil, né? Mas como é que você se aproxima e retroalimenta a tua empresa? Porque senão você só despeja produtos. Meu portfólio, meu percentual de desconto e o catálogo material, e não tem o canal de retroalimentação. E não sou abrangente no entendimento do qual é o sucesso dela. Sim. Né? E entender esse sucesso. Que tem um ponto que me fez lembrar, e isso faz parte da nossa história, né? Porque somos pessoas mais conceituais, a gente gosta de explicar e tudo mais, né? E aí, a gente pode entrar num mundo mais, entre aspas, teórico, né? E eu lembro que na direção da Natura e tudo mais, ele perguntava assim, tá bom, tudo isso que você está comentando é perfeito e é muito bonito, mas isso conecta com a consultora? Porque se não conectar com a consultora, não vai valer de nada. Se ela não vê sentido e significado naquilo que você está trazendo, só vai ficar bonito na prateleira, né? Então, essa conexão com o corpo, né, de consultores, ela é super importante. E aí tem esse ponto que, assim, a gente falou do se conhecer, e aí, fora se conhecer, como eu melhoro, né? Porque tanto a consultora se conhecer, se preparar para os nãos, entender quais são as deficiências, por que ela não está atingindo o objetivo dela, quanto esse empresário olhar o insucesso dela e melhorar. Sim. E aí, falando até no mercado atual que a gente tem inúmeras empresas que começam com a venda direta, com aquela, vamos fazer um piloto. O piloto pode ter sucesso e surpreender, como é o caso de algumas marcas, né? Que a venda direta em X tempo vende mais do que outro canal, e pode não ter o sucesso também. Como eu melhoro? Por meio de pessoas. Sinuca de bico, hein? Ó, o Pedro não tá ali até concentrado. É uma pergunta complexa, né? Mas eu diria assim, da mesma forma que o consultor ou consultora, né, de se conhecer para melhor ter uma abordagem com seus clientes, a organização é a mesma coisa. Se eu não entender quem são essas pessoas, eu não consigo melhorar para elas. Eu vou ficar sentado em berço esplêndido, assim, eu sou dono da cocada, eu sei tudo e é assim que tem que ser. Não, não é. E eu fico olhando regra de negócio só, né? Sim. Né? Agora, se eu entendo qual é o comportamento, como essas pessoas lidam e qual é a necessidade que elas têm, né? Eu estou melhorando o trabalho delas. Assim, não tem uma via de mão única. O que
cada um se trabalha enquanto consultor e consultora, eleva o resultado. E o quanto que a empresa também faz suas melhorias e entender quais são os seus pontos cegos, vai melhorar esse resultado. Né? É uma via de mão dupla. Você sabe? E tem que ser uma relação do ganha-ganha-ganha. Beautiful. Né? A consultora ganha, o consultor ganha, a empresa ganha e o cliente ganha. E na prática, Roberto, eu tenho uma consultoria, né, sobre venda direta, e na prática, o que eu imagino sempre é, quando um empresário me procura, a gente faz o playbook, né, tanto de preparação, planejamento, quanto de execução, inclusive tem o e-book, Domine a Arte da Venda Direta, tem o QR Code, exatamente mostrando um pouquinho do que eu construí ao longo desses mais de 30 anos de venda direta, né, e a gente fala dentro do playbook muito do modelo que a empresa vai atuar, e este modelo está sempre baseado, de novo, em regra de negócio, quanto eu vou dar desconto, quanto eu vou fazer de ações durante o ano, porém, nenhum playbook pensa em formas alternativas de melhoria de relacionamento. Então, dando um exemplo prático, quantos eventos você faz de porta aberta para conhecer a consultora e ela te conhecer? Na prática, um evento de porta aberta pode ser o modelo tradicional de visita à fábrica, pode ser uma sala de conversa onde o presidente abra um canal de ouvir as pessoas num determinado trimestre, pode ser eventos de lançamento onde você convide, não sempre as mesmas, mas convide pessoas para ter a escutativa. Devemos 3 soluções. E temos também o famoso incentivo à caixinha de sugestão, né? Que algumas empresas têm ouvidoria, algumas empresas menores têm o e-mail, conte pra gente. E aqui, a riqueza da melhoria vem pela escuta, vem por abrir canais de conversação. Porque aí você tem mais do que Excel e dashboard, né? Perfeito. E agora voltando para o nosso momento, que sem tecnologia, porque hoje é um outro mundo com tecnologia, com IA, a gente já fala sobre isso, mas a gente teve sucesso sem tecnologia, olhando muito os números como consequência, que é o que você trouxe. Exato. Como você enxerga que foi possível olhar, é lógico, os números, mas olhar com as pessoas, versus esse mundo que a gente tem hoje de tecnologia, que espremer uma IA, ela conta o que você quiser. A IA tá pronta para te servir e falar assim, nossa, você tá certíssima, né? Como você vê esse salto? Eu diria assim, precisa tomar muito cuidado com a IA, porque a IA nunca vai falar para você que você está errado. Né? Então, assim, dependendo do que você for perguntar, seja criterioso também com a resposta que você recebe. Sartre dizia assim, você sempre vai buscar conselhos com determinada pessoa porque ela vai te dizer exatamente aquilo que você quer ouvir. Né? Então, assim, eu uso IA, questiono, pergunto, mas eu tenho um olhar criterioso, porque eu conheço o assunto também. Né? E teve uma consulta no IA que falava sobre constelação familiar, que se falava de perdão. E eu respondi, na visão da constelação familiar do Bert Hellinger, perdão não existe. Aí ela responde, você está certo. Então, é preciso ter confiança. E vai ajudar, vai colaborar, não resta a menor dúvida. Né? Sabendo utilizar, não resta a menor dúvida. Mas, precisa ter cuidado. E aí a gente volta para as pessoas, né, Roberto? É lógico. Porque assim, o que nós temos são instrumentos que nos auxiliam a sermos melhores, profissionalmente ou até mesmo como pessoa. Mas, né, não podemos deixar de ter o crivo, né, o discernimento pessoal. E aí tem uma coisa também, que é como é que eu extraio o que a pessoa não sabe falar. Porque o conhece-te a ti mesmo, né? Já que falamos de IA, IA hoje é um instrumento de
pesquisa número 1 é sobre você mesmo, Sim, né? é Tem verdade. pesquisas falando muito sobre isso. Verdade. Para você se conhecer. E aí a gente vai para o mundo da relação empresário-consultora, onde ela não sabe organizar o porquê que ela não teve sucesso, onde ela não sabe organizar qual é o objetivo principal dela, onde ela não consegue verbalizar quais são as verdadeiras objeções que o cliente trouxe para ela e por que ela conseguiu ou não conseguiu vender e atingir o objetivo dela. E aí vai muito profundo nesse... Se eu não tenho espontâneo o autoconhecimento, como é que eu provoco? Como é que eu crio ambientes seguros de evolução da empresa, baseado em pessoas? E aí, ó o nó que dá. Sim. Eu quero ter sucesso na minha empresa, mas eu preciso de pessoas, então eu preciso ajudar essas pessoas. Exato. E aí, muitas vezes, elas também não conseguem verbalizar qual é a dificuldade. Então, eu tenho que estimular. Sim. E aí... Verdade. Isso é... E você faz isso através de matérias, você faz isso através de palestras, você faz isso através de um texto que você manda pelo WhatsApp, enfim. Tem os de meios podcast. de podcast. Né? Isso tem... Você tem um leque enorme para tudo isso, né? Agora, você pode ter tudo isso, mas deste lado não está aberto para receber isso. Então, assim, o primeiro momento é o que se pode fazer para despertar esta curiosidade sobre si mesmo. Tem uma das coisas que, assim, quero ver como é que eu vou falar isso. Autoconhecimento, quando se começa, ele não tem fim. Um ponto que as pessoas acabam entrando, que é assim, eu estou com X anos, aí eu olho para trás, eu comparo como eu era e começo a criticar quem eu era, né? Isso é desumano. Porque quando se tem quando se tem um processo de autoconhecimento, isso é evolutivo. Então, se hoje eu olho para 10 anos, 15, 20, 30 anos e eu questiono, olha, por que eu fiz isso? Isso é um absurdo e tudo mais, assim, mas eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Então, não pode se dar chicotinhos pelo passado. Né? O contexto é super importante, né? É lógico. Se eu estou neste momento, eu estou com esta consciência, naquele tempo eu tinha outra consciência e provavelmente as minhas escolhas, o que eu fiz foi diferente. E tem um outro ponto que é muito importante de autoconhecimento, é não se comparar. Opa, Lelê! Nunca. Também é desumano. Porque cada um traz uma história, cada um traz uma experiência, uma vivência. E traz seus traumas, seus sucessos e insucessos. Então não dá para comparar. Na prática, Bob, você vai falando isso, vai me vendo, né? Eu sou gestora de uma equipe agora, Sim. Né? E vai vindo na prática essa coisa do não tem tamanho único para todo mundo caber dentro daquela caixinha. Não. Então, por exemplo, eu tenho uma consultora que ontem ela esperou 2 horas, eu estava numa reunião, ela me trouxe uma dificuldade, 2 horas depois é que eu consegui responder e ela aguardou qual era o preço do custo de um perfume que ela estava vendendo. A pergunta para mim era, qual é o seu desconto, né? Sim. Faz de conta, o produto custa 300, você tem 30% de desconto, tira 90, então você paga no produto 210. Puf, para mim, para ela era uma dificuldade, ela não conseguia tangibilizar que conta que ela fazia na calculadora do celular. Exato. Quando eu printei e fiz com ela, o universo dela melhorou. E eu não imaginava que na caixinha do tamanho único, essa era uma dificuldade. Vou dar outro exemplo. Eu assumi essa equipe e falei para elas, entrei no grupo, a gestora anterior me pôs no grupo, falei assim, olha, então esse aqui é o meu WhatsApp, quando precisarem vocês entram em contato comigo, sou Marcela, papapá. Muitas falam até agora comigo no grupo.
Sim. Aí eu falo assim, poxa, mas você tá falando sobre um boleto seu aberto, uma coisa particular, fala comigo no privado. Uhum. Ela falou assim, mas a gente não tava no privado? Eu falei, não, nesse momento deve ter umas 300 pessoas ouvindo nossa troca. O que eu quero dizer com isso? Não funciona tamanho único. Não então, funciona. o conhece-te a ti mesmo também funciona para sua equipe. Conheça a sua equipe. Exato. Né? Exato. Seja mais profundo. Lá vem. Não, porque eu lembrei de uma situação que foi assim. Gozado, eu comentei isso ontem, né, num atendimento. Eu era gestor, né, lá na Natura e tudo mais. Aí veio na época era promotora. Veio a promotora, assim, do meu lado aqui, assim. Eu preciso falar uma coisa pra você. Eu preciso te perguntar uma coisa. Apontando o dedo mesmo. Brava. Por que com fulana você é mais delicado, mais gentil, e comigo é meio com pedras na mão? Eu falei assim, simples. Porque se eu falar delicado e gentil, como eu falo pra ela, pra você vai me achar um banana. Ela falou assim, você tá certo. Me deu um beijo no rosto e foi embora. Olha só. Né? Ela vê a diferença, mas depois ela não percebe como que ela gosta. Ela não gosta desse coisa mais melada e tudo mais. Né? E teve uma outra situação que eu estava numa reunião, estava explicando uns negócios e tudo mais, uma promotora fez uma pergunta e eu respondi meio atravessado e eu, na hora, eu falei assim, você tá errado, você não pode fazer isso. Eu virei e pedi desculpas em público. Eu fui grosseiro em público. A desculpa tem que ser em público. Boa. No final do intervalo veio uma pessoa. Você enquanto líder, você não pode ficar pedindo desculpas para os seus subordinados, porque você vai perder a sua autoridade. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu entendo o que você está querendo dizer, né? Mas eu senti que eu precisava fazer isso. Agora, de que lugar que essa pessoa falou? Qual o contexto? Oriental. Ela é daquelas direto, não é, ponto, e Acho acabou. que até sei quem é. Exatamente. E assim, eu não posso levar isso como uma ofensa dela ter me repreendido, porque ela está falando deste lugar que ela conhece. Perfeito. E para o oriental, a hierarquia é importantíssimo. Ela vem em primeiro lugar. Você sabe, então, não dá para criar, não dá para criticar. Eu sou professora de negociação no MBA da FIA. Sim. E a gente fala muito em negociação, né? Sim. Conheça os códigos. Exato. O código, né? No caso, com quem você está falando, o código do ambiente. Sim. E eu fui para uma negociação, né? Essa coisa do código. Fui para uma negociação com holandeses. Sim. E na hora H eles não entravam na reunião. E eu não entendia o código. E eles estavam esperando o Marcelo. Não a Marcela. Porque era o representante da empresa, né? O CEO da empresa. Sim. O código deles, o CEO da empresa era um homem. Marcelo. E eu esperando. Né? Conhecer os códigos. E aí também, falando da venda direta, quem está olhando a venda direta de fora, com alguns preconceitos de como era passadora de catálogo, o preconceito de que era uma pessoa que esperava a venda acontecer, ainda tem, mas também temos hoje muitos influenciadores, muitos consultores no papel de influenciadores, muitos consultores dando verdadeiras aulas sobre benefícios de produtos. Muitos consultores, inclusive eu entrevistei uns meninos que geraram com a venda direta o primeiro milhão e ganharam o prêmio Empreendedor do Ano, né? Legal. E é muito legal saber que, para quem está olhando esse universo, esteja preparado para entender os códigos da venda direta. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, pelo menos... Não pelo menos. É muito importante ressaltar, né? No passado, se olhava... Eu estou falando passado bem pré-histórico, vamos dizer assim, né? Século passado. Se olhava para essa questão da venda direta como menos. Dinheirinho. Não só em termos de dinheiro, mas de importância, de relevância, né?
Esse é um mercado que é de bilhões, né? E assim, não é diminutivo ser um consultor ou ser uma consultora, porque isso também é dom. Essas pessoas que atingiram seu 1 milhão, fantástico. Provavelmente quem é um gerente, tudo mais, não faça 1 milhão em 1 ano. Perfeito. Entendeu? Eu tinha uma consultora, ela era primeiro Brasil, não, primeiro São Paulo. Não, acho que era primeiro Brasil também. Naquela época, 300 anos atrás, né, a conta que foi feita, ela, por ano, passava por ela mais de R$500 milhão em compras. Agora, essa semana eu falei com uma consultora que ela vende R$500 milhão por mês. Então. R$500 milhão por mês. Indo para os finalmente, Bob. Como assim? Ai, meu Deus! Queria... Se a gente fosse pensar dentro desse universo de pessoas, né? Olhando tanto o empresário que quer se conectar com pessoas e ter sucesso dentro deste modelo, quanto as consultoras que olham a possibilidade de ter o seu negócio, a sua renda. Onde entra essa conexão? Você com você mesmo, se fazendo bem, né? Você com você mesmo, tendo a venda direta como um canal promissor, quanto você com o outro, levando para o outro, por meio de produtos, serviços, tudo que você oferece, a melhoria dele. Então, a minha pergunta é, como é que a conta fecha do ganha, ganha, ganha? Se você fosse ter um pozinho de pirlim-pim-pim aqui hoje... essa é uma pergunta de 10 milhões de reais. Ela é complexa, mas vou tentar resumir no seguinte. Se nós partimos do conhece-te a ti mesmo, né? Então este empresário precisa saber quem ele efetivamente é. O que ele produz, o que ele comercializa, de que forma ele faz isso, no que ele acredita, qual é o sentido e significado dele estar com este tipo de negócio. E que com isso possa levar para a sua rede comercial, seus consultores e consultoras, este significado. E que possa despertar nela qual é o sentido e significado dela de fazer esse tipo de trabalho. E isto vai ser uma relação contínua. Permeável, né? E permeável. Eu conversei com o Luiz Seabra, umas semanas atrás, estava naquele evento, né, dos exes. Aí eu fui entrevistado. Deixa eu só fazer aqui as aspas, né? Seu Luiz Seabra, presidente fundador da Natura. Isso. E foi nosso mentor de vida durante anos. Até hoje. Ainda é. Até hoje. E aí eu fui entrevistado, assim, qual é o momento mais marcante para você na Natura? Porque eu fiquei quase 30 anos. Eu falei assim, olha, foi minha primeira convenção, quando eu vi do próprio presidente da empresa quem ele achava que era a empresa que ele estava gerindo, né? Aonde ele queria chegar, qual era o significado disso. Eu já tinha trabalhado em várias empresas multinacionais, eu nunca tinha ouvido falar que empresa tem sentido, tem significado fora a questão do lucro. Então, quem é essa empresa? O que ela pretende? Qual é o conceito? Qual é a visão dela? E tudo mais. Eu lembro que eu levantei, estava no Clube Médio, eu levantei e fui até ele e cumprimentei. Então, é a primeira vez que eu ouço um presidente da empresa falar de quem a empresa, de estar trazendo essa personificação e não só uma questão comercial, industrial e tudo mais. Então, assim... o vínculo e lealdade só vão acontecer se tiver esta comunicação, né? Se eu souber, eu enquanto consultor e consultora souber quem é que está deste lado e deste lado saber quem ele é e como ele comunica isto para esse lado. E aí esse vínculo, ele é eterno,
Por que você acha que tem consultoras, aí vamos falar de Natura, que ficam 30, 40 anos? Como é que você fala de pessoas da área comercial que estão há 30, 40 anos trabalhando? Não é só pelo glamour de estar no ambiente. É pelo sentido e significado que isso traz. Para ela e para a vida. Isso é tão profundo, Bob, que faz, para quem está nos assistindo, né, a provocação. Né? A provocação de que sentido e significado você está trazendo por meio de uma empresa que hoje pode ser A e amanhã pode ser B. Exatamente. Né? O que você está trazendo. E o quão perpétuo isso é. E aqui dando um depoimento, né? Nós tivemos um encontro de ex-colaboradores, porque o Bob já saiu da empresa, eu também já saí da empresa. A gente foi num encontro de ex-colaboradores com orgulho de ter pertencido e continuar pertencendo. Exatamente. E é muito além de 4 paredes, é muito além da lucratividade, é muito além de tudo isso. É o que ficou tatuado no nosso coração. Exato. Né? Então fica aqui a provocação. O que você está trazendo de sentido e significado por meio da escolha que você está fazendo de um canal de vendas, por meio da escolha que você está fazendo para o teu modelo de negócio. E da escolha que você está fazendo para a sua vida. Para a vida. Perfeito. Em todos os sentidos. Amém, né? Em todos os sentidos. Até com quem você está. Qual é o sentido e significado de estar com a pessoa que você está? Bob, dá vontade de deixar 3 passos para ser feliz, dá vontade de falar assim, 3 passos para ser feliz, descomplicando a vida. O primeiro de tudo, não faça o que você não gosta. Sim. E para mim, né, aquela coisa resumindo um mundo, né? Mas não faz o que você não gosta. E a outra é não trabalhe com quem você não gosta. Exato. Também, não acredita. E o terceiro, se eu fosse imaginar, é assim, faça as pazes com você e faça o seu melhor. Sim. Posso trazer um? Mas pode tudo! Que possa integrar todos eles? Seja você mesmo. Seja autêntico em quem você é e naquilo que você deseja para a sua vida. E aí, muita consequência vem junto, né? Com toda certeza. Quero agradecer o Bob, sim, uma pessoa marcante, né? Na minha jornada e na jornada de muitas outras pessoas. Quero agradecer a oportunidade de ele ter parado tudo e vir aqui conosco, sim, com toda a sua tranquilidade na fala, e sempre foi sua marca registrada, né, Bob? Aqueles momentos que a gente tá frenético, Bob baixa, sim, né? Sim. Quem escuta áudio na velocidade 2, o Bob faz você escutar na velocidade 1 e se concentrar no que ele tá falando, né? Muito obrigada, Roberto. Agora Roberto, porque é sério, né? Que nem mãe, né? Quando mãe fala o nome composto, é porque a treta, né? Super obrigada por você ter vindo, Roberto. Obrigado prazer. Pelo convite, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui falando sobre coisas que vivemos e vivemos intensamente. É isso. Deixamos alguns recados para você que está nos assistindo aqui para avaliar muito além, né? Muito além do que a gente está planejando de negócios. Quero então deixar aqui mais uma vez o meu pedido para você se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas que precisam também ter os insights e as dicas que são expostas aqui. Quero convidar você para assistir outros episódios que já foram gravados e os que virão. Baixar o Domine a Arte da Venda Direta, que é o e-book onde eu falo sobre planejamento e execução da venda direta. E deixar aqui o agradecimento para a BVD, Associação Brasileira de Empresas da Venda Direta, que é parceiro aqui do canal DiretaCast. Bob, aqui, quer deixar seu contato para alguém que se interesse saber sobre si, sobre pessoas? Sim. Essa câmera é sua. Ok, obrigado. Bom, como já sabe, né, eu sou o Bob, mais conhecido como Bob Clamps, né? Tenho o meu Instagram, que é Bob_Clamps, e meu WhatsApp, que é 11 99909 3801. E ficaria feliz se você entrar em contato e a gente poder trocar figurinhas. Coisa rica, coisa rica.
Agradeço então você que ficou até o fim desse episódio e continue conosco, porque em breve compartilharemos mais grandes experiências aqui da Venda Direta. Beijo grande e até o próximo episódio. DiretaCast, o podcast da Venda Direta.